Nossa próxima palestrante é a professora Sheila Humphreys. O título da apresentação é Autopesquisa em Extraterrestriologia, um campo em desenvolvimento. A Sheila, ela é brasileira, graduada em Direito, História, Memória e Imagem e Relações Internacionais. É pós-graduada em Direito do Trabalho, Direito Internacional, Direito e Gestão da Educação e Ciência Política. É mestra em Direito Internacional, doutoranda em Direito, advogada e professora universitária, voluntária do IPC de Curitiba desde 2012, coordenadora da Pré-IC Extracons na gestão de 2017 a 2018, voluntária da Extracons, a CIP Portugal, membro do CIAJUC Unicim e membro do Colégio Invisível da Extraterrestriologia, assim como também docente da Conscienciologia, tenepsista e verbetógrafa. Sheila, a palavra é toda sua. Excelente apresentação. Obrigada, Dani, muito obrigada. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu compartilho a tela com os slides ou eu fico a cargo do Guilherme? Beleza. Me achei aqui. Então, pessoal, bom dia para vocês e boa tarde aqui para mim. É com muita satisfação que eu venho falar sobre um tema super bacana dentro dessa astrologia, que é a autopesquisa. E como a autopesquisa vem colaborando e pode colaborar, né, com os extraterrestriólogos, que é uma ferramenta importantíssima. Eu só quero destacar que esse artigo foi publicado a várias mãos. Então, vocês podem ver abaixo ali, então, Ana Paula, César, a Clária, a Cristina, Maria Aparecida, o Oscar, Renata, Rosana e eu colaboramos grupalmente, em conjunto, para elaborar esse artigo. Então, isso é uma característica bem bacana que temos dentro dessa astrologia. É claro, não se limita somente a nós, né? Tem outras áreas dentro da Conscienciologia que também atuam assim em artigo grupal. Mas eu gosto sempre de pensar que a astrologia sempre priorizou muito a escrita em conjunto. Então, eu agradeço a essas pessoas por me cederem a palavra, por estar aqui representando elas, né? Porque elas também são autorandas, né? Obrigada pela confiança. Então, vamos começar, pessoal. Pode passar. Como é que surgiu essa temática, pessoal? Qual que foi a ideia, né? Por que a gente achou importante escrever sobre a questão da autopesquisa? Por como dizer assim, uma instigação que veio, né, na 10ª semana de Paracientífica, onde foi questionado sobre quais são as ferramentas de pesquisa que essa astrologia utiliza. E aí isso fez, eu acho que o pessoal parar para pensar e falar, poxa, é verdade, a gente está aqui falando muito sobre exoprojeção, falando sobre as relações de paradireito, né, falando sobre as nossas experiências, mas e aí, no fundo, como é que isso se reverbera, como é que isso se volta para a gente, para nossa autopesquisa? Então, a partir disso, nós reunimos esse grupo de pessoas, né? Aliás, nós fizemos uma abertura de chamadas para quem quisesse participar, é livre, né? E essas pessoas que manifestaram interesse. E a partir disso, nós juntamos esforços para realmente responder a essas duas perguntas que vocês estão vendo aí. Então, a primeira delas, quais recursos conscienciológicos autopesquisísticos os pesquisadores do CIET e da pré-IC Extracons, que agora é IC, né, que na época que o artigo foi escrito ainda era pré-IC, utilizam para a autoinvestigação? E a segunda pergunta, esses recursos auxiliam no campo pesquisístico da especialidade extraterrestrologia? Eu só gostaria de chamar o destaque para duas situações. Primeiro, a importância de nós falarmos em autopesquisa, tá? Então, por isso que a primeira pergunta ela é fundamental. Até porque nós estamos amparados dentro do paradigma consciencial, né? Então, por ser a extraterrestriologia uma especialidade da conscienciologia e, portanto, ela está intimamente vinculada e linkada e ancorada ao paradigma consciencial, a gente não pode falar em pesquisa sem referir à autopesquisa também, prioritariamente, porque faz parte do paradigma. Se fosse somente responder à segunda questão dos recursos de campo da especialidade dessa extraterrestriologia, isso poderia também fugir um pouco do propósito que vem
de uma forma global dentro da Conscienciologia. Então, eu destaco a importância da extraterrestrologia, apesar de ser muito legal, pessoal. Eu sou a primeira a adorar, adorei as apresentações até agora falando das vivências de cada um, sobre o que viu, né, nos extraterrestres, as manifestações. Mas no fundo, gente, isso tem que ter uma utilidade, tá? A gente não pode ficar só naquela situação um pouco rasa da moldura, do fenômeno, da consciência extraterrestre pela consciência extraterrestre. A gente tem que ter uma aplicabilidade prática disso para a nossa evolução, porque senão outras áreas já fazem isso. Né? Outras áreas também já estão debatendo as questões extraterrestres até há muito mais tempo do que a própria extraterrestrologia, que está aí completando 15 anos, por assim dizer, né? Então, é importante a gente sempre vincar isso, sempre entender que essa extraterrestrologia ela tem um propósito maior de nos informar sobre nós mesmos, de fazer essa reflexão interna e de entendermos como nos manifestamos, até inclusive perante o cosmos, perante o diversificado, perante o diferente, para compreendermos a nossa manifestação consciencial nesse momento e fazer as reciclagens necessárias. Tá? Então, com isso, né, depois que reunimos todos os pesquisadores, a gente decidiu, então, responder essas perguntas, escolhendo uma ferramenta, né, uma ferramenta de pesquisa, de autopesquisa, que já é muito utilizada dentro da Conscienciologia. Então, para isso, a gente destacou 3 eixos para responder os questionamentos. Primeiro, qual é a definição dessa ferramenta escolhido pelo autor? Segundo, qual a aplicação e tipo de instrumento associado? E terceiro, quais foram os objetivos e ganhos evolutivos que a pessoa percebeu utilizando essa ferramenta? Agora, um critério super importante, tá, pessoal? Aqui nós pedimos a gentileza, né, dos autores, quando escolher essa ferramenta, fosse uma ferramenta que elas tivessem realmente utilizado, então que tenha favorecido de algum aspecto do desenvolvimento e o desempenho parapsíquico do extraterrestriólogo. Ou seja, a gente priorizou a teática. Porque é muito fácil a gente abrir lá o Projeciologia, abrir qualquer um tratado do Valdo e dizer, então eu vou pegar isso aqui, eu vou falar a respeito, e tá lá, coloca a ferramenta, mas e aí? Novamente, o que isso trouxe para você de ganho? Então, essa foi uma situação que a gente pediu que se atentasse à questão da teática. Então, pode passar, Guilherme. Então, só uma definição aqui sobre autopesquisa, já que esse é um dos temas focais aqui do artigo. Então, a autopesquisa é o estudo profundo de si mesmo, e o pesquisador é, ao mesmo tempo, o objeto, o experimentador, o sujeito, a autocobaia voluntária e o campo de pesquisa, sendo, em tese, sempre evolutivo e cosmoético. Então, essa é uma definição trazida pelo Valdo Vieira. Eu trago atenção aqui para ser uma situação de estudo aprofundado de si mesmo, como tinha comentado anteriormente, e ser voluntária, tá, pessoal? Então, ninguém vai forçar a autopesquisa sobre ninguém. Assim como ninguém evolui por ninguém, ninguém melhora por ninguém. Isso é um esforço que vem de nós mesmos, né? Então, tem que ser uma coisa que parta voluntariamente da consciência e que principalmente faça sentido. Que faça sentido eu aplicar essa ferramenta para eu evoluir, que faça sentido eu fazer tal experimento ou tal prática para que eu entenda melhor sobre a minha manifestação. Então, no fundo, é sobre isso. E aí eu deixo para vocês aqui 3 questões, né, para vocês refletirem um pouco. Primeiro, você consegue compreender a importância da autopesquisa para o seu processo evolutivo? Segundo, como você tem empregado a autopesquisa para reciclar os seus traços fardos? Ou seja, como a gente diz no jargão popular, né, os seus pontos imaturos, os pontos negativos? E, por fim, aplica alguma ferramenta evolutiva? Pode passar. Então, temos aqui o mega desafio dos pesquisadores da extraterrestrologia é a teática relacionado especificamente à extrafisicalidade. Então, empregar os altos esforços aos experimentos evolutivos em todas as formas, naturezas e categorias.
É aspecto importantíssimo para desenvolver os atributos necessários e autocapacitar-se para o auxílio na cosmo-interassistencialidade. Pessoal, não vou dizer que só especificamente para os extraterrestriólogos ou as pessoas que são estudiosas desta extraterrestrologia. Mas, assim, no geral, né, todos que querem entender melhor sobre si têm que ter uma certa traquejo da extrafisicalidade, de energia, de projeção, de múltiplas vidas. E por que isso é importante? Porque a consciência é esse combo, né? Para quem já aceita isso, né? Para quem já estudou e compreendeu e vivenciou isso, experimentou isso, fica muito difícil desassociar e trazer a consciência só para o aqui e agora, nesse mundo intrafísico, nesse corpo materialista. Ele é muito mais do que isso. Então, para todos realmente enganjados numa ideia de evolução, num um conjunto maior, numa perspectiva maior, você não tem como tirar dessa equação essas situações, tá? Agora, né, para quem estuda essa astrologia, isso também tem que ser um pouco mais suado, que eu brinco, porque a probabilidade, não que não vai acontecer, e eu estou torcendo para que todo mundo algum dia tenha, mas a probabilidade de termos um encontro intrafísico com extraterrestres é muito mais reduzido do que a possibilidade da gente vivenciar uma projeção lúcida e encontrar com esses seres, né, essas consciências no extrafísico. Então tá aí, né, um desafio para todos vocês suarem um pouco a camisa, investirem em projeção lúcida, né, investirem no entendimento de energia, para que a gente possa então vivenciar todos esses relatos, inclusive, que muitos, né, dos nossos participantes, dos nossos palestrantes estão trazendo desde ontem. Pode passar, Guilherme. Então, quais foram os recursos e ferramentas pesquisísticos da conscienciologia, dos conscienciólogos utilizados? Primeiro, só para esclarecer, os recursos conscienciológicos material e imaterial para a autopesquisa são os elementos produzidos pela instituição e organismos conscienciométricos que beneficiam a evolução consciencial e formam um grande banco de recurso ilimitado disponível às consciências e encontram-se em permanente qualificação e expansão. Por que isso é importante, pessoal? Nós temos uma série de recursos. Temos livros, vários livros, não só escritos pelo professor Valdo, mas por outros autores dentro da Conscienciologia. Nós temos uma série de dinâmicas parapsíquicas, nós temos laboratórios conscienciais, nós temos cursos de campo, nós temos cursos de entrada, nós temos verbetes, nossa, nós temos lives. Então, assim, o que não falta é recurso. E nós estamos a cada dia aprimorando ainda mais esses recursos. Tudo isso para quê? Para que a gente possa te entregar uma ferramenta, um meio, né, para que você possa, então, exercer sua autopesquisa através né, da leitura, da projeção lúcida, das vivências energéticas, enfim. Esses são os recursos hoje disponíveis por nós, que espero que a gente possa ainda aprimorar, né? E nós temos uma autorrealidade. Então, para Afonso, o pesquisador que decide aplicar um instrumento de autopesquisa opta por enxergar a própria realidade, pois coletará dados de automanifestação oriundos das autovivências de fatos e parafatos observados de maneira técnica e científica, tendo em mãos informações úteis e mais confiáveis sobre si. Então, a ideia de termos isso de uma forma mais cientificada, de uma forma mais profissional, é para que realmente a gente saia dessa situação do achismo. Eu acho que eu me manifesto assim, eu acho que eu me manifesto assado. Não. Através dos recursos utilizados e das ferramentas possíveis, vocês podem começar a fazer um rastro, né? Rastro no sentido de anotações, de percepções, isso tudo de forma mais técnica. E é isso um dos elementos que esse artigo está propondo também, em trazer quais são esses recursos utilizados pelos autores. Pode passar. Então, aqui tem algumas coisas das técnicas relacionadas, tá? Que nós utilizamos. Eu não vou passar por todas, pessoal, por uma questão de tempo, tá? Meu tempo aqui é curto. E também elas estão bem esclarecidas no artigo, mas eu vou propor o seguinte, a gentileza. Dos monitores copiarem isso no chat
E se alguém tiver alguma dúvida específica sobre um delas, faz a pergunta que eu respondo depois, tá? Porque senão, se eu passar por cada um, eu vou acabar não tendo tempo de terminar aqui a minha apresentação, ok? Mas esses foram alguns dos elementos que a gente, de algumas técnicas que a gente selecionou. Então, 700 experimentos, da desanimalização consciencial, descrição das vivências parafenomênicas, gratidão universal, mapeamento da sinalética energética parapsíquica, para-percepciograma, pesquisa autobiográfica, pensenograma, registro exoprojetivo, TENEPSE, então a técnica do uso contínuo dos recursos, que é complementário, dinâmica, laboratório, a técnica de verbetografia e a técnica de estudo de verbetes, tá? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas mais específicas relacionadas a alguma técnica que você tenha maior curiosidade, que eu respondo com todo prazer aí ao final, ok? Então, pode passar. Entrelaçamento e síntese dos achados. Então, conclusão, diante de todas essas técnicas apresentadas que fizemos, né? E para coleta de dados, é preciso de um instrumento que organiza os registros para posterior análise e considerações. Então, a gente fez isso dividimos em 4, né? Segue os 4 categorias dos instrumentos. Primeiro, para organizar os achados. Então, o que você pode usar? Planilha, chapa, inclusive a própria colégio o CIET, né, Colégio de Astrologia, ele tem uma chapa para fazer relatos de vivências exoprojetivas, caderno de registro, diário conscienciológico de anotação, diário pessoal de parapercepções. A gente sempre ressalta muito, pessoal, a importância de anotar, tá? Que nem a Clara estava comentando, vença o sono, dá uma acordada e anota. Nem que seja gravado para depois você colocar no papel. Por quê? Isso aí depois é informação super valiosa. E eu confesso que, infelizmente, algumas vezes o sono me venceu e eu perdi alguma vivência, alguma situação. Ai, que droga! A próxima vez eu vou acordar na marra. Então, não tenham preguiça, tá, pessoal? Anotem mesmo. A segunda, para saturação cognitiva e desenvolvimento do mental soma, né? Mental somático. Revistas, livros, glossários, literatura conscienciológica, verbetes da enciclopédia de conscienciologia. Isso é uma técnica já muito conhecida, inclusive para quem já fez o CIP, né? O antigo CIP agora, né? Que é a técnica da saturação mental, do qual você lê sobre projeção, lê sobre assunto até que você tenha uma projeção. Então, aqui também essa técnica é bem válida. Terceiro, acessórios diversos. Então, computador, relógio digital, termômetro, lanterna, gravador, lápis, caneta, material impresso, né, glossário, tudo que você precisa para que você possa, então, registrar. Veja um paralelo. Eu não sei quem já conseguiu fazer um laboratório, algum laboratório dentro do CAEC ou dentro de outro campus. Observe como é o local dentro. Tem lápis, tem relógio, tem papel. Então, isso aí são os acessórios todos otimizados para que você possa ter a vivência e já fazer as anotações necessárias. Ambientes físicos, então, por exemplo, tenepsarium, exoprojetarium, acoplamentário, tertuliarium, dinâmicas parapsíquicas, né? Esses são ambientes que favorecem muito a que a gente tenha uma vivência, né, parapsíquica e que a gente também possa ajudar daí, ser um acessório, né, no auxílio do da autopesquisa. Uma situação que eu acho interessante, pessoal, e que talvez valha investimento, muitos fazem em casa um lugar específico. Por exemplo, né, o tenepsário já é muito conhecido, mas já é considerado fazer um exoprojetário na casa de vocês? Olha que luxo, né? Dani, você precisa falar alguma coisa? Só para te avisar que falta mais 2, 3 minutinhos, tá? Beleza, eu também estou cronometrando aqui. Valeu. Pode passar. Então, pontuações sobre os nossos ganhos, pessoal, né? Então, o que a gente achou aqui? Primeiro, assegurar a coletânea de autoexperiências vivenciadas no cosmo e para cosmos. Buscar estar apto a participar da interascensialidade cósmica. Chegar à desperticidade. Então, desenvolver neoverpons e conteúdos pesquisísticos cosmovisiológicos. Desenvolvimento cognitivo, paraperceptivo e mental somático. Desenvolvimento de atributos, extrapolações serenológicas,
Favorecer a heteropesquisa, identificação da manifestação pessoal do crescendo monovisão, cosmovisão, mapeamento parafenômico pessoal, metrificar a amplitude da interação a partir da pensinidade com as realidades e para-realidades do cosmos e paracosmos, produzir material para holomemória da extraterrestrologia, empenhar-se e favorecer as reciclagens pessoais e superação do posicionamentos anacrônicos. Então, esse foi alguns dos achados que nós tivemos, né, alguns resultados, né, quando nós aplicamos daí essas pesquisas dentro, essas ferramentas de pesquisa dentro desta astrologia. É claro, os ganhos são muito individualizados, né, conforme cada autor, mas assim, eu convido todos aqui a participar, que leiam um artigo, escolham uma técnica que não precisa ser a que está dentro do artigo e comecem a fazer um registro do antes e depois para vocês também pontuarem os seus ganhos evolutivos com isso. E pode passar. Então, como a aplicação dessas técnicas auxiliar a evolução pessoal e da especialidade? Bom, 3 elementos. Primeiro, favorece a compilação dos autoinvestimentos autopesquisísticos implementados pelos pesquisadores desta astrologia. Segundo, esses registros auxiliarão na implementação de experimentos e práticas grupais, que, por sua vez, auxiliarão na maturação e manutenção também dessa astrologia. E terceiro, a intenção é buscar aprofundar cada vez mais na autopesquisa e nas vivências pessoais e futuras exposições acerca dos achados elencados na lista das técnicas. Então é isso, pessoal. Acho que acabou, né? Acabou. É isso aí, pessoal. Muito obrigada aí os seus ouvidos, né? Me prestarem seus ouvidos. Sheila, sensacional. Muito obrigada pela sua apresentação, cheia de energia, né? E acho que trouxe bastantes orientações para que a gente possa desenvolver uma autopesquisa. Muito, muito fácil de entender tudo que você trouxe. Então, obrigada aí pela sua apresentação. Espero que todos tenham anotado ali, né, as dicas.